mais uma aula de energia da biomassa. Aula 7, biodiesel, propriedades. Eu sou a professora Maria Cristiane. O que é biodiesel? Biodiesel é um combustível biodegradável derivado de fontes renováveis, que substitui total ou parcialmente o óleo diesel de fonte mineral nos motores de combustão interna de ciclo, movidos a diesel, como os de caminhões, tratores, ônibus e outros veículos, ou em motores estacionários, como utilizados para a geração de energia elétrica. É definido como sendo uma mistura de ésteres alquílicos de ácidos graxos derivados de fontes graxas renováveis, tais como óleos vegetais e gorduras animais. Aqui nós temos um comparativo entre as propriedades do biodiesel e do diesel: calor de combustão, viscosidade, enxofre, ponto de inflamabilidade, número de cetano, ponto de névoa, ponto de orvalho. Nós podemos observar que o calor de combustão é muito próximo. A viscosidade já é maior para o biodiesel, principalmente dependendo da fonte. Caso seja a mamona, por exemplo, nós teremos uma viscosidade ainda maior. Enxofre, aqui nós temos um ponto muito bom para o biodiesel, com uma redução muito alta com o uso do biodiesel, ou proporcionalmente essa mistura de biodiesel no diesel. Então temos essas vantagens, algumas vantagens em relação ao biodiesel neste uso ou mistura. E quais são as principais matérias-primas utilizadas na produção de biodiesel? As mais variadas possíveis, claro, dependendo da potencialidade de cada região: algodão, amendoim, babaçu, buriti, canola, dendê, gergelim, girassol, linhaça, mamona, soja, resíduo da indústria, sebo, gordura animal, resíduo dessas indústrias também de processamento de carnes, óleo de fritura, resíduos, dos mais variados, óleo de pequi, pinhão manso. E como é essa potencialidade no Brasil? No Brasil nós temos principalmente esse potencial babaçu, mamona e palma. Infelizmente foi observado que esse potencial da mamona ainda precisa ser bastante estudado. Não conseguimos obter esse biodiesel dentro das especificações necessárias, tivemos vários problemas. Mas temos também outros potenciais na região Nordeste. Sudeste, nós temos soja, algodão, girassol. Sul, soja, algodão, girassol, chamando a atenção para a soja na região Sul. Centro-Oeste, soja, mamona, algodão, já seria o caroço, já seria outro tipo de resíduo. Na região Norte, palma e soja. Aqui um pouco desse ciclo natural do biodiesel, esse ciclo de funcionamento muito interessante, muito diferente, para a produção do diesel, o diesel como material fóssil não renovável, diferente do biodiesel. Aqui alguns tipos de vantagens ambientais, uma redução muito maior de poluentes relacionados ao diesel. Aqui o B100 seria esse biodiesel puro, o B20 seria esse biodiesel 20% na mistura com diesel. Então você tem uma redução de enxofre no B100 de 100% praticamente, B20 de 20%, hidrocarbonetos aromáticos, essas emissões diminuem até 80% com esse alto potencial cancerígeno que tem esse tipo de emissão. Gases do efeito estufa, nós já temos uma redução de 78% a 100% e uma redução no B20 de 20%. E, claro, o total de hidrocarbonetos não queimados. No biodiesel 100 nós temos 67% de redução, no B20, 20%. E quais seriam as classificações das matérias-primas, professoras? Que categoria nós teríamos para dar start a essa produção de biodiesel? Óleos e gorduras animais, óleos e gorduras vegetais, óleos residuais de frituras, matérias graxas em geral, de esgotos. Onde obtemos essa matéria, esse óleo e gorduras animais? Matadouros, frigoríficos, curtumes. Esses vegetais,
agriculturas temporárias, permanentes, das mais variadas possíveis no Brasil, resíduos de frituras, cocções comerciais e industriais, matérias graxas de esgoto, água residuária das cidades e de certas indústrias. Como obter esse material? Óleos e gorduras animais, extração com água e vapor. Óleos e gorduras vegetais, extração mecânica, extração com solvente, extração mista, até obter esse material. Óleos residuais, acumulações e coletas. Matérias graxas de esgoto, processos ainda em fase de P&D. Nós temos uma variedade de localizações, como armazenar, como ter biossegurança, então ainda temos esses problemas a enfrentar. Aqui um pouco, não é, um resumo do que nós acabamos de falar, quais tipos de processamento, até você ter um material, um óleo ou gordura apto, sem impurezas, para não prejudicar o processo processo de produção do biodiesel, em que nós utilizamos um álcool, um catalisador, outros insumos até obter quem? Biodiesel e também outros subprodutos como a glicerina que podem ser reaproveitados em outros tipos de indústria. Então, o foco também, hoje a produção de biodiesel é por rota química. O foco também é tentar mudar essa produção, esse processo para diminuir esses materiais indesejáveis, tentar obter um biodiesel com maior pureza. E como são esses processos de obtenção, professora? Que tipo de processos existem? Existem o craqueamento térmico, a transesterificação e a esterificação. Esse craqueamento ou pirólise, vocês podem observar como podemos realizá-lo a partir desse material inicial. A transesterificação nós obtemos a partir de um triglicerídeo, utilizando um álcool, no caso é o metanol. Professora, por que nós não utilizamos o etanol? Nós somos o segundo maior produtor de etanol no mundo. O etanol vem de uma rota bioquímica. Vocês devem estar se perguntando isso, principalmente devido às nossas primeiras aulas, quando falamos dos potenciais de produção de etanol no Brasil. Para a reação de obtenção de biodiesel por rota química, com o metanol nós temos um maior rendimento. O etanol nós temos ainda alguns problemas que precisam ser estudados e melhores otimizados. Então, o etanol tem uma maior afinidade também por algumas impurezas no processo e ainda tem um menor rendimento. Na rota bioquímica, o etanol tem obtido melhores resultados, mas hoje industrialmente nós utilizamos a rota química. Aqui nós obtemos, a partir dessa reação, um biodiesel, que é uma mistura de ésteres lineares, e também a glicerina. Aqui a nossa reação de formação do catalisador, para vocês terem maior noção. No laboratório nós faremos essa reação para obter um maior rendimento de biodiesel. Felizmente agora a gente não vai conseguir realizar as práticas junto com a disciplina de energia da biomassa, mas quando retornarmos poderemos realizar essas produções na prática. Aqui um pouco de mecanismo da transesterificação para que vocês possam lembrar. São diversas reações ocorrendo ao mesmo tempo, a química da reação. Aqui o mecanismo secundário de saponificação, temos que evitar que essa saponificação, essa produção de sabão, de impurezas no processo, ela seja evitada. Aqui um pouco do aparato experimental da reação de transesterificação, nós vamos realizar esse processo no laboratório, vamos fazer diferentes lavagens até obtermos o biodiesel com a maior pureza. Aqui um pouco do processo de obtenção industrial. Como tudo que a gente já estudou até agora, de pré-tratamento de biomassa, nós também temos que fazer esse pré-tratamento do óleo, né, desse material graxo que nós estamos utilizando. Essa matéria-prima, ela passa por essa preparação
inicial, a própria reação de transesterificação com a utilização do catalisador. Pela rota industrial, nós utilizamos o metanol e nós temos a separação dessas fases. A fase mais pesada, como a gente verificou no slide anterior, nós já teríamos a obtenção da glicerina e de outros resíduos. A fase mais leve, nós temos essa recuperação de álcool, do álcool dos ésteres, né? Separação até a purificação dos nossos ésteres. Aqui a reação de esterificação. No laboratório nós vamos aprender a realizar a reação de esterificação, mas utilizando enzimas como catalisadores. Então nós realizamos uma reação mais simples, utilizando o ácido oleico, não triglicerídeo, para verificar o bom andamento da reação e ajustar parâmetros, comparar a rota bioquímica com a rota química. Aqui nós temos um ganho que seria na redução dos custos com a etapa de purificação, principalmente se utilizarmos a rota enzimática. Fatores importantes na esterificação: razão álcool-óleo, ela é maior em comparação à transesterificação, então nós teríamos que entender essa influência. A temperatura da reação ela é favorecida pelo aumento, pela maior temperatura. Efeito da mistura menor em comparação à transesterificação, que seria já um regime turbulento. Falei um pouco, né, dessas a razão álcool-óleo, temperatura, efeito da mistura. E nós temos um novo patamar, não é? Um novo estudo que seria o uso de enzimas como catalisadores, principalmente enzimas imobilizadas, catálise heterogênea. Verifiquem nos slides anteriores que a produção de biodiesel por rota química industrial ela é uma catálise homogênea, com perda de catalisador, com perda de material. Se nós temos uma catálise heterogênea enzimática, nós podemos recuperar esse catalisador e utilizar diversas vezes durante vários ciclos de reação. Aqui a vantagem e desvantagem de processos químicos e enzimáticos para a produção de biodiesel. As vantagens dos processos químicos: simplicidade, alto rendimento, curto tempo de reação. As vantagens do enzimático: facilidade da separação do catalisador, obtenção de produto com maior grau de pureza, menor temperatura de reações, fácil recuperação do glicerol e bons rendimentos e alta seletividade. As desvantagens dos processos químicos: dificuldade de separação do catalisador, impossibilidade da reutilização do catalisador, obtenção de produtos com menor grau de pureza, necessidade de tratamento de água após a transesterificação. Desvantagens do enzimático: longo tempo de reação e custo das enzimas. Então, durante todo esse tempo, uns 30 anos, tem-se uma redução de custos de processos enzimáticos, mas ainda não da forma que seria necessária para os processos industriais hoje. Eles estão ainda em processo de pesquisa e desenvolvimento. Aqui um pouco eu deixo a frase de Rudolf Diesel, né, em 1911. O motor diesel pode ser alimentado com óleos vegetais e poderá ajudar consideravelmente o desenvolvimento da agricultura nos países onde ele funcionar. Isto parece um sonho futuro, mas eu posso predizer com inteira convicção que esse modo de emprego do motor diesel pode, num dado tempo, adquirir uma grande importância. Obrigada.